Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast China para o Brasil. Eu sou a Daiane Mendes, jornalista e redatora do blog China to Brasil. Aqui comigo também está a Luana Oliveira, jornalista e produtora do nosso podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E a Tatiana Vieira, criadora de conteúdo da China to Brasil. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema será leve e divertido, afinal, quem não gosta de um cineminha com pipoca para aproveitar o fim de semana? Então vamos conversar sobre a indústria cinematográfica asiática. A história da China é toda dividida por gerações e dinastias, e no cinema não seria diferente. Para começarmos a entender de onde vem esse crescimento da indústria que vemos hoje, vamos lá no início e a Luana vai contar pra gente. Bom, vamos lá. O cinema chinês ficou conhecido internacionalmente por filmes relacionados às artes marciais e pelos longas-metragens protagonizados por Bruce Lee ou Jack Chan. As lutas tradicionais estão muito presentes na cultura fílmica chinesa. O primeiro filme que se tem notícia foi feito em 1905 e se chamava Jingjun Mountain. A indústria cinematográfica se concentrou inicialmente em Xangai, tendo lançado o primeiro filme com áudio em 1931. A década de 30 foi considerada a mais produtiva da indústria e as produções refletiam questões importantes para a sociedade da época. Com o uso de uma tecnologia inovadora, o filme Sing Song Girl Red Peony abriu o período de ouro do cinema chinês, mais conhecido como a primeira geração. Depois, durante a guerra China versus Japão, as produções ficaram paralisadas por um bom tempo. Foi uma época que grande parte dos produtores se mudaram para Hong Kong e proximidades. Durante esse período, a indústria chinesa esteve sob controle dos japoneses. E em 1941 surgiu o primeiro filme no formato de animação, o Princess Iron Fan, e ao final da guerra surgiu a segunda fase de cinema. Muitos filmes foram banidos durante a Revolução Cultural Chinesa e houve uma queda na produção nacional novamente. Em 1948 estreou A Primavera numa Pequena Cidade, do diretor Fei Mu, marcando a chegada da terceira geração do cinema. O título foi considerado um clássico no cinema chinês. Na quarta geração, surge a Academia de Cinema de Pequim em 1956. Já a partir da década de 80 foi quando a indústria cresceu e se fortaleceu. Iniciando a quinta geração, muitos filmes importantes foram produzidos. Na década de 90, Cage ficou conhecido internacionalmente pelo Adeus Minha Concubina, ganhador do Palma de Ouro. Nessa mesma época, Jackie Chan estrelou seus filmes mais importantes, Drunken Master One, que o tornou conhecido na Ásia e nos Estados Unidos. E por fim, a partir dos anos 2000, a China teve um boom das grandes produções. A sexta geração do cinema chinês trouxe títulos que se tornaram as maiores bilheterias da história do país e que marcaram uma época. A China hoje é a segunda maior bilheteria do mundo. A produção nacional é grande e se moderniza de forma acelerada. Enquanto no Brasil muitos ainda encaram políticas de incentivo cultural como desperdício de dinheiro público, países como Austrália, França, Índia, Inglaterra, Coreia do Sul e até mesmo os Estados Unidos intensificam seus esforços para aumentar a produção local de conteúdo audiovisual. E é por uma lógica bem simples, que isso acontece, porque a indústria ela acaba empregando milhares de pessoas e gera divisas com a exportação de filmes e séries para o exterior, gerando assim um lucro, para o país. Além de que produtos culturais são uma fonte de elemento de influência, Podemos citar aí como exemplos os doramas e as músicas de K-pop, que vem moldando e influenciando uma nova geração. Filmes, séries e músicas aumentam, esse poder de identidade nacional e têm a capacidade de influenciar estrangeiros, levando de forma sutil sua cultura para outro país. E é por isso mesmo que está ficando para trás o tempo que os Estados Unidos produziam músicas e filmes sem enfrentar concorrentes ou limitações no exterior. Poucos lugares no mundo mostram um grande aumento da concorrência no setor cultural de forma tão clara quanto a China, mas estão caminhando para isso também e buscando seu lugar. Em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos como a maior bilheteria do mundo, e em 2021, esse feito foi repetido. Essa mudança teve uma relação direta com a pandemia, mas não só isso. Enquanto nos Estados Unidos os espectadores demoraram para voltar ao cinema, na China eles não somente voltaram, como aumentaram a frequência das visitas às salas. É legal observar também que enquanto nas últimas décadas a indústria americana se apoiou cada vez mais no mercado chinês para crescer, os chineses criaram sua própria estratégia também para crescer e vencer Hollywood.
Os estúdios chineses estão fazendo filmes com alta qualidade e dos mais variados gêneros. O país busca transformar sua crescente força cinematográfica em uma enorme máquina de exportação cultural e influência internacional. A indústria de cinema chinesa se focou em filmes locais e essas produções ganharam maior participação no mercado local graças à oferta reduzida de lançamentos de Hollywood e às crescentes controles políticos do governo. Em 2021, por exemplo, apenas 21 filmes de Hollywood foram lançados na China, menos do que a cota de 34 títulos que foi estabelecida pelo Acordo de Cinema lá em 2012, entre Estados Unidos e China. Franquias como Viúva Negra, Shang-Chi Eternal e Homem-Aranha não foram estreados na China. Enquanto Hollywood e a indústria cinematográfica ocidental imaginavam que a China se tornaria mais um mercado a ser explorado, a China percebeu essa ascensão e usou a seu favor, se transformando assim em um gigantesco concorrente. Mas para chegar a esse ponto, uma das medidas do governo chinês foi aumentar a concorrência interna também. Ao longo da última década, o governo foi liberando gradualmente seu mercado doméstico de cinema, autorizando os estúdios privados a produzirem até o ponto em que mesmo os filmes apoiados pelo partido precisam competir com esses lançamentos. E a forma como aconteceu essa liberalização não foi permitindo que mais filmes estrangeiros entrassem no mercado, de tal maneira que os filmes da indústria interna foram capazes de ser até mais populares com o público do que um Vingadores para os americanos, por exemplo. É um mercado que vem crescendo, porque além de não estrearem, no país muitos filmes ocidentais, eles produzem filmes para o próprio povo e a nação prestigia muito isso. E para piorar a situação, os cinemas americanos têm perdido público há décadas e muitas salas estão fechando ou ameaçando fechar. Os Estados Unidos têm pouco mais de 40 mil salas de cinemas, já sendo um número muito superior ao necessário, enquanto na China existem quase 76 mil e mais de 5 mil foram adicionadas em 2020, que foi o ano da pandemia. Em dezembro de 2021, se não fosse o lançamento de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que rendeu ali bilhões em bilheterias e foi o mais visto, quem levaria de fato esse título seria a Batalha do Lago de Changjin, um filme feito sob encomenda do Partido Comunista que aborda a narrativa dos chineses derrotando os americanos na Guerra da Coreia. Vale lembrar que nos últimos anos a China e os Estados Unidos entraram em uma acirrada guerra comercial e o cinema é uma das frentes desse confronto. A China também vem disputando com a Índia e a Coreia do Sul nos campos cinematográficos, e as produções de um país acabam tendo dificuldade de entrar no outro. No fim, quem acaba ganhando com isso somos nós, o público global, que tem dos mais variados filmes e séries para escolher. Afinal, quanto maior a concorrência, mais produção de qualidade é produzida para conseguir ganhar o público. Foi legal ter citado a Índia e a Coreia do Sul, que são países que também vêm crescendo muito com as suas produções. É que não dá para falar de cinema sem citar a Índia como Bollywood, que possui o título de maior produtora de cinema do mundo, produzindo cerca de 1.500 filmes por ano, e tendo público bem fiel, que lota as sessões, Por se tratar do segundo país mais populoso do mundo, o que não falta é público para consumir as produções, e eles também exportam muito para os seus países vizinhos. Já a Coreia do Sul, temos visto uma grande exportação das suas produções também, principalmente aqui no Brasil. O público vem consumindo muito dorama, que particularmente eu adoro, e as músicas de K-pop. O K-pop, inclusive, é responsável por movimentar boa parte do turismo na Coreia. Estima-se que mais de 800 mil pessoas visitem o país por ano, 20 mil apenas brasileiros. É válido mencionar também a indústria de skincare, ou K-beauty como ficou conhecida, que movimenta bilhões e os doramas influenciaram grande parte dessa tendência. Conforme o público vai assistindo às séries e se familiarizando com a cultura, começa a querer consumir os mesmos produtos e uma das vontades é ter a pele das chinesas e das coreanas. Inclusive, uma curiosidade, tem até um nome que deram para essa onda coreana, que é Hallyu. Eu acredito que é assim que se pronuncia. E tudo isso tem um contexto histórico. O século XX não foi fácil para a Coreia. O país foi colonizado pelo Japão por 35 anos, perdeu a Segunda Guerra Mundial e passou por um conflito que resultou na separação do país em dois, Coreia do Sul e Norte, como conhecemos. A Coreia do Sul, fragilizada financeiramente, passou boa parte do século passado tentando se estabilizar. E para realizar o crescimento do país, uma das ações do governo foi um projeto que priorizava todo e qualquer tipo de produto nacional. Esse projeto foi chamado de Milagre do Rio Han.
Os cinemas e canais de televisão eram autorizados para exibir apenas filmes e programas coreanos. A intenção disso era restaurar o patriotismo do povo. Do mesmo modo, diversas empresas receberam incentivos para produzir, construindo assim uma economia autossuficiente. E aí, quando chegou lá em 1980, a Coreia finalmente se abriu para mercadorias estrangeiras. Estúdios como Warner Bros. E Disney abriram sedes no país na época, mas a nação já havia recuperado o orgulho da sua cultura, então essa abertura não teve grande impacto negativo nas produções nacionais. Apesar disso, a crise financeira asiática que se instaurou nos anos 90 forçou o governo e as empresas a investirem no entretenimento, que foi o que resultou na Coreia que conhecemos hoje, uma das nações mais influentes nesse sentido. E esse fenômeno coreano é global. A dominação do mercado norte-americano é um elemento crucial para a consolidação da onda coreana e está acontecendo rapidamente. Podemos ver, por exemplo, o BTS, que foi indicado ao Grammy em 2022, e o filme Parasita, que conquistou o Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro em 2020. Um feito histórico, já que nunca uma obra asiática havia levado as principais categorias. O dorama Round 6 superou 90 milhões de visualizações e também venceu o prêmio no SAG Awards, um dos maiores importantes e respeitados de Hollywood. Com isso, as empresas de entretenimento estão se expandindo e abrindo filiais fora da Ásia, já que o continente já foi dominado pelo Hallyu. Essa exportação cultural é algo bastante comum e uma forma de os países demonstrarem sua força e influência no cenário global. Basta ver como o modo de vida americano é tão comum, mesmo com boa parte de nós nunca ter ido aos Estados Unidos. Ou como temos uma visão do Japão de tradição e modernidade com base no que os animes e videogames nos passaram por anos. E isso é o que as relações internacionais chamam de soft power, uma demonstração suave de influência em um país em que ele mostra sua força sem precisar estar em campo. É uma forma suave e mais doce de influenciar o mundo e de mudar a opinião pública. Quando passamos a entender essa estratégia, percebemos a nossa relação com o cinema estadunidense. Durante décadas, consumimos não apenas os filmes e séries, mas também as ideias e as visões de mundo que essas produções carregavam. Importamos boa parte do estilo de vida americano, o que influenciou muito também a vontade dos brasileiros de irem morar nos Estados Unidos. E não só os brasileiros, como muitos outros países, né? E isso pode ser observado na quantidade de imigrantes que o país recebe. É verdade, Tatiana. E nesses últimos anos esse cenário vem mudando e vemos muitas pessoas serem influenciadas pelas novelas asiáticas. A população brasileira tem consumido muito a culinária, os produtos, a moda, e é realmente uma tendência bem forte que vem ocorrendo. E a popularização das plataformas chinesas de vídeo, como o TikTok e Kwai, ajudou essa disseminação dessa cultura aqui no Brasil com as trends e as telenovelas. Esse impacto é tão forte que podemos sentir no aumento do turismo no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, que abriga a maior comunidade asiática no Brasil e que é famosa justamente pela gastronomia e por toda a temática que envolve ali o bairro. Inclusive a Netflix, que tem muitas produções asiáticas no catálogo, divulgou o primeiro teaser da aguardada série O Problema dos Três Corpos. É uma adaptação do romance de ficção científica do autor Liu Cixin, que já possui uma série produzida pela indústria chinesa que é transmitida pela Tencent Video e tem disponível gratuitamente no YouTube. Bom, e já finalizando o episódio, vou aproveitar o assunto e já fazer um merchan para quem tiver interesse de assistir algumas produções chinesas. No blog da China to Brasil temos 2 posts recomendando algumas que tem na Netflix e uma outra com uma lista com os melhores filmes chineses. Vamos deixar os links na descrição para quem quiser acessar e aproveitar o fim de semana. E para quem nos acompanhou até o final desse episódio, deixa aí nos comentários qual filme ou série chinesa que você assistiu e mais gostou. Indica aí pra gente. É isso, se você quiser saber mais sobre as notícias do Brasil e da China, nos acompanhe no blog chinatobrasil.com.br e em nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, @ChinaToBrasil, o Facebook é @C2BIESH. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.